Fala, meu povo! Você está cheio de dúvidas sobre o curso Pathway? Ainda não entendeu o que é isso? Pois nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Pathway. E claro, como de costume aqui no meu canal, de forma clara e direta. Portanto, se você apoia o meu trabalho, por favor, deixa o teu like aqui nesse vídeo. Essa pequena atitude de apertar o like me ajuda muito aqui no YouTube. E para você que não tá muito afim de me ajudar, tudo bem, não se preocupe. Esse vídeo aqui também é para você. E eu espero que você aproveite bem as informações que eu vou te passar. Eu percebi pelos comentários que vocês fazem nos meus vídeos e também pelos e-mails que eu recebo que esse curso chamado Pathway ainda é algo confuso para muitos de vocês. Mas essa confusão acaba hoje. Já recebi e-mails questionando: Matt, será que eu faço o Pathway ou faço o College? Calma lá, a primeira coisa que você tem que entender é que o Pathway é um curso de inglês, ou seja, ele não é uma formação superior e, portanto, não te dá direito de trabalho no Canadá. O Pathway é um curso preparatório para o College. E o que é o College? Além de ser um ambiente que te prepara profissionalmente, ele também é um ambiente acadêmico, onde você terá que ler e escrever artigos. Então, o inglês que você irá utilizar dentro de um college não é apenas um inglês falado nas ruas, usado para comunicação. Você terá que utilizar um inglês mais formal. E é exatamente isso que o Pathway te ensina. Então já vou deixar claro aqui uma informação extremamente importante. Você precisa ter, no mínimo, um inglês entre intermediário e avançado para ser aceito no Pathway. Isso é uma coisa óbvia, pois se você já não tem um inglês bom, como que você vai ter aulas de um nível mais alto? Ou seja, aulas de inglês a nível acadêmico. Isso tem que estar bem claro para você, ok? Se você não fala inglês, você não será aceito em um Pathway, muito menos em um college. Nesse vídeo aqui eu ainda falarei sobre o caso de quem não tem um inglês suficiente para o Pathway. Mas então, para quem é o Pathway? Para as pessoas que sim falam inglês, mas ainda não têm o nível suficiente para tirar a nota necessária em um teste de proficiência de inglês, que é um pré-requisito para ser aceito em um college. Se você quer saber quais são os pré-requisitos para ser aceito em um college, eu já falei disso aqui no canal, veja aqui nesse vídeo aqui em cima. E quais as grandes vantagens de fazer um Pathway? A mais clara de todas é atingir um nível de inglês para não ter dificuldades no college. Conto para vocês coisas que eu já presenciei. A pessoa tira exatamente a nota que o college exige para ser aceito, ou seja, nem 0,1 a mais da nota necessária, e aí ela entra no college e se depara com os artigos, com os trabalhos, com as provas, com as apresentações em público, e o inglês dela não é tão suficiente assim. O que acontece? A pessoa acaba rodando, reprova em uma matéria e aí precisa gastar mais para fazer aquela matéria em específico. É a mesma coisa que reprovar em uma matéria de faculdade privada no Brasil. Você tem que pagar para fazer novamente. Mas aí você vai questionar: ué, Matt, mas se a pessoa tirou a nota que o college exige, como que ela não consegue acompanhar as aulas? Simples, meu amigo. Lembra que eu falei que os testes são tipo concurso? Você consegue estudar especificamente para a realização da prova. Claro que você precisa ter um nível de inglês bom, mas muito dessas provas é a maneira como você as resolve. Isso acontece muito com asiáticos. Eles sabem tudo de gramática e da teoria do idioma, mas eles não conseguem se comunicar e expressar suas ideias. Então eles sentem bastante dificuldade nos colleges. Mas beleza, você entendeu qual é a vantagem do ponto de vista do aprendizado de inglês. Mas o Pathway ainda tem uma outra excelente vantagem frente às provas de proficiência do idioma. Quando você toma a decisão de ir para um college, e aqui eu estou considerando que você já fez as contas e tem dinheiro suficiente para pagar pelo teu estudo,
e decide que a maneira como irá provar o teu nível de inglês será por meio de prova de proficiência, IELTS ou TOEFL, por exemplo. Atingindo a nota necessária e tendo os outros pré-requisitos que o college exige para o curso que você está indo estudar, você será aceito. Mas essa é apenas uma etapa do processo. Porque após você receber a carta de aceitação do college, ou seja, o documento onde o college diz: o fulano de tal preencheu todos os pré-requisitos e pagou pelo primeiro semestre, então nós o aceitamos aqui, você deverá aplicar para o teu visto de estudante, onde você terá que mostrar para a imigração do Canadá que você foi aceito no college e por isso precisa desse visto. Acontece que essa carta de aceitação não é a única coisa que a imigração exige que você mostre. Ela também quer saber os teus motivos de estudar o curso em questão e, principalmente, ela quer ver se você tem condições financeiras de se manter no país até conseguir um emprego. Para alguém que vai solteiro, esse valor que a imigração quer ver é no mínimo $10.000. Então, outro ponto de atenção, fora o dinheiro que você vai pagar o primeiro semestre, você deve ter ainda $10.000 a mais. Mas calma, se você não tem esses $10.000 a mais, existe uma maneira de comprovar que você não estará sem dinheiro, que é a carta de patrocínio. Eu falei sobre isso na primeira live aqui do canal. Se você ainda não viu e quer saber como funciona, veja aqui no vídeo de cima, onde além dessa questão, eu falo sobre o caso de pessoas que querem ir com a família para o Canadá. Mas tá, o ponto aqui é mostrar que só ter a carta do college não é suficiente. E sim, existe o risco da imigração não aprovar o teu visto de estudante. Qual a maneira mais fácil de não ter problemas? Qual é a maneira que eu posso dizer que é mais garantida de ter o visto aceito? É fazendo um PATHWAY. Pois como eu já expliquei em outros vídeos aqui do canal, se você for turista, você não pode aplicar para um visto de estudante de dentro do Canadá. Porém, se você estiver cursando um PATHWAY e você só precisa ter o visto de turista para isso, você pode aplicar para o processo de mudança de status de dentro do Canadá. E amigo e amiga, as chances de ter o visto de estudante aprovado são muito maiores nesse caso. Então, para ficar bem claro, se você cursar um PATHWAY, você não precisará fazer IELTS ou TOEFL. O PATHWAY garantirá a tua aceitação no college. Já recebi e-mails de gente dizendo que escutou que é mais difícil ou até mesmo que não pode. Não, pessoal, o processo de troca de status é muito mais simples. Eu já fiz esse processo para estudantes e eu já presenciei outros casos várias vezes. Só que em janeiro eu vi um vídeo de um canal grande aqui no YouTube falando que agora em 2019 as pessoas não poderiam mais fazer a troca de status por questão da biometria. E realmente isso era um ponto que estávamos todos em dúvida. Só que faz 3 semanas que o Diego, que você já conheceu no vídeo onde ele buscou a carta de aceitação de um inscrito aqui do canal, teve a troca de status de uma estudante dele aprovada. E a imigração disse para ele que se a pessoa já está no Canadá, ela não precisa fazer a biometria. Então segue tudo igual com a troca de status. E qual que é a duração do curso de PATHWAY? Por padrão, 3 meses de curso. Caso você tenha um inglês muito bom, fluência mesmo, você consegue diminuir esse tempo para 2 meses. Mas de maneira geral, o curso leva 3 meses para ser concluído. Só que, amigos, existe um curso em um colégio privado que a pessoa só precisa ter inglês pré-intermediário para ser aceito. Nesse caso em específico, é possível que a pessoa faça um outro curso de inglês, que é como se fosse um PATHWAY, e ela será aceita pela instituição, sem problemas nenhum com a questão do visto. Mas o que acontece quando a pessoa não tem nível suficiente para ser aceita em um PATHWAY de 3 meses? Ela terá que chegar nesse nível. E ela faz isso por meio de estudo de inglês pelo tempo necessário de atingir o nível suficiente. E claro que isso custa mais dinheiro. Amigo, amiga, o papo aqui no meu canal é reto. Você já me conhece.
Então, você precisa de uma vez por todas entender que quanto menor o teu nível de inglês, mais dinheiro você precisa ter. E não adianta pensar, mas é muito caro ir para o Canadá. Claro que é. Eu já te expliquei no primeiro vídeo sobre imigração. O Canadá é um país excelente, um dos melhores países do mundo, mas o interesse deles é dinheiro. Por isso eles não querem qualquer um. Eles querem pessoas qualificadas ou que desejam se qualificar no país, mas que têm dinheiro para injetar na economia. Agora, você acha que o Canadá, que é o Canadá, simplesmente que cobra caro? Não, o problema principal é a nossa moeda, o real, que é bem desvalorizado. Para alguém da Inglaterra que ganha em libras, por exemplo, estudar em um college no Canadá é bem barato. Então tudo depende do referencial. No meu canal eu sempre deixei claro que não é barato para nós brasileiros, mas é possível, com paciência e planejamento. Reforço essa ideia aqui. Antes de reclamar ou se revoltar com a quantidade de dinheiro que precisa ter para fazer tudo dentro da lei no Canadá, se preocupe em dominar o idioma. O YouTube está cheio de canais para aprender e eu já dei dicas importantes aqui nos meus vídeos de como fazer para melhorar o teu inglês. Lembre-se que quem decidiu ir para o Canadá foi você e eu preciso ser honesto e claro em explicar o que é necessário. O meu objetivo aqui não é ficar ganhando visualização vendendo fantasias, como muitos outros canais fazem. É ser de fato um amigo, e amigo de verdade fala a real. Se quer morar no Canadá, terá que se esforçar. Eu aproveito também para falar das pessoas que dizem que querem morar no Canadá, mas não querem ter que gastar, ou dizem que não querem ter que estudar, não querem passar pelo processo do jeito que ele precisa ser concluído. Cara, se você é uma dessas pessoas, deixa eu falar algo muito importante. Isso pode até fazer eu perder umas visualizações aqui no canal, mas o Canadá não é para você. Se você quer sair do Brasil e tem esse perfil que eu falei agora há pouco, busque informações sobre a Europa. Na Espanha, por exemplo, se você ficar 3 anos ilegal, mas estiver trabalhando, você pode pedir o teu visto permanente no país. Ou busque informações sobre Portugal, onde você não vai precisar aprender outro idioma. Ou então busque informações sobre o Panamá, onde sendo brasileiro você não precisa nem estudar e nem trabalhar. Pode simplesmente pagar um advogado e imigrar legalmente para o país. Agora, se você gostaria de se esforçar, mas não tem grana, você conhece a frase, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa? Tem um cara que eu acompanho aqui no YouTube que não tinha nada de dinheiro e vendendo brigadeiro na rua todos os dias juntou uma grana para ir para Londres. Chegou lá com 300 euros no bolso. Trabalhou muito, mas muito mesmo. Agora ele voltou para o Brasil e com o dinheiro que ele fez ele conseguiu comprar um furgão e ele está transformando esse furgão em uma casa e ele vai sair viajando pela América Latina. Então, se de fato o teu interesse é o Canadá, o processo pode ser complicado sim, mas saiba que se continuar me acompanhando aqui no canal, você vai poder contar comigo para te direcionar e te ajudar nesse processo. Se eu tirei as tuas dúvidas sobre o Pathway ou se alguma coisa ainda não ficou clara, por favor me diga aí nos comentários que eu tô aqui para te responder. E aproveite para conhecer mais sobre o Canadá nos meus vídeos de viagem que irão aparecer aqui na tela. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.